Os desentendimentos entre patrão e funcionários são comuns? Olha, eu queria que você colocasse nessa sua larga experiência, qual o problema mais marcante na sua vida entre patrão, entre empregado e empregador que você já vivenciou? Ok. Eu tenho um exemplo bom. Há uns 4, talvez 5 anos, eu estava dando treinamento numa grande indústria. Ok. Grande. Detalhe, essa planta, essa base de indústria industrial é a segunda maior do mundo. E essa empresa ela tinha passado por um problema seríssimo de crise financeira, certo? Quase foi à falência, e um grupo novo tinha assumido essa nova planta. E esse grupo ele tinha uma visão de pessoas muito boa, certo? A primeira coisa que eles fizeram, tiraram aquela parede que separava o restaurante dos gerentes dos funcionários. É um restaurante só, come todo mundo junto. Temos cargos diferentes, mas somos todos iguais. Detalhe, muito legal o trabalho deles. Eles já estavam há 2 anos à frente dessa empresa. Quando eu cheguei numa segunda-feira, no final de semana, na sexta-feira à noite, tinha tido o dissídio da empresa. O sindicato tinha ido lá, certo? Feito o trabalho e tal, e tinham acertado, na época, eu me lembro, 4,9 de reajuste. Legal, todo mundo tinha aceito. Viajei, na outra semana estive lá de volta. Nessa mesma rodovia que tem essa indústria, tinha uma outra indústria do mesmo ramo. Só que nessa indústria não tinha líderes, tinha chefe, para falar a verdade, capataz. Algo do tipo, se você fosse demitido da indústria, saia da cidade. Porque como a indústria sustentava a cidade, quem te desse emprego, a indústria não comprava do teu comércio. Ok? O que aconteceu? Houve um quebra-pau dessa indústria, saiu inclusive no Jornal Nacional, fecharam a rodovia, queimaram o pneu e tudo mal e tal. E aí, tudo mais, e o que aconteceu? Essa indústria acabou dando 9 ou 10% de aumento. Quando o sindicato viu isso, correu naquela outra que tinha fechado o quê? De 4,9. Quem estava na porta da indústria para segurar o sindicato? Os funcionários. Aí o sindicato falou, não, mas eles lá deram 10. Assim, lá a gente não trabalha nem por 20. Aqui é 4,9 e nós já combinamos quanto vai ser o ano que vem. Pelo menos aqui eu sou tratado como gente. E lá eles são tratados como animais. Ou seja, não é uma questão apenas de dinheiro. Você acaba me dizendo que esse é o trabalho também de boas lideranças? Isso é o único trabalho das boas lideranças. Trabalhar pessoas com respeito, como se fosse o quê? Pessoas. E não como coisas. E como se lida então com um chefe inconstante numa circunstância dentro de uma empresa? Ele é a pessoa errada no lugar errado. Por quê? A liderança, Cláudio, ela não tem a ver com a posição. Liderança não é uma posição, liderança é uma pessoa. Espera-se que a pessoa que ocupe aquela posição seja o quê? O líder. Quando não é, ele é o chefe e ele vai fazer mal para as pessoas. O meu colaborador eficiente, o meu colaborador um ótimo vendedor, dá para se pegar ele como um instrumento de trabalho perante os outros, para que se crie uma força positiva dentro de uma empresa? Desde que isso seja trabalhado com moderação. Se eu tenho um vendedor que vende muito bem e os outros não vendem, eu fico falando desse, eu não só começo a humilhar os outros, como eu começo o quê? A criar uma rixa entre esse que vende e os outros. Isso tem que ser muito bem trabalhado. Mexer com pessoas é um bom desafio. Até que ponto eu tenho um poder de convencimento para mostrar para o meu colaborador que o treinamento é viável e é de futuro? Olha só, o treinamento para os funcionários funciona que nem a vacina para os filhos. No começo, às vezes, muita gente não sabe o quão importante é. Cabe à empresa, de certa forma, o quê? Trabalhar para que isso ocorra. Algumas pessoas vão comprar a ideia no começo, outras não. Mas à medida que as pessoas percebem que está dando resultado, e quanto mais resultado aparece, mais pessoas. Uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa, ela me pagou, era para ter 200 pessoas, veio 30. A gerente do RH estava decepcionada, não sei o que mais, falei assim, calma, deixa que essas 30 agora vão fazer o trabalho para a gente. 2 anos depois, o auditório de 200 teve um problema que não cabia todo mundo lá dentro. Olha só. Detalhe, sem exigir, as pessoas que foram gostaram e começaram a trazer o quê? As outras pessoas. Futuro. É possível uma empresa continuar sobrevivendo sem passar por esse treinamento? Por quanto tempo, Ali? Não tem jeito. Tá? Nós estamos indo cada vez para o mercado de gente, cada vez menos no mercado de coisas, certo, muito mais para o mercado quê? De pessoas. E no mercado de pessoas, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. E como ninguém nasce pronto, certo? Nós precisamos o quê? Formar essas pessoas. E quando nós estivermos preparando essas pessoas, o mercado já mudou de novo e nós temos que continuar preparando mais
ainda. Ou seja, a empresa, mais do que empresa, ela vai ter que ser uma escola de formação profissional. Eu tenho uma curiosidade, até pessoal. Um treinamento para se deixar um colaborador com uma capacidade, vamos falar na vendas, demoraria quanto tempo? É horas, aulas? Como é que funciona? Honestamente, a vida inteira. Programa de aprendizado contínuo. Eu exponho as pessoas ao conhecimento e eu mantenho essas pessoas expostas. Por isso que eu tenho que ter um programa interno. É interessante o programa externo, claro, nossa empresa trabalha com os programas externos. Certo. Mas eu tenho que preparar pessoas dentro da empresa para que quando a minha empresa sair de lá, essa empresa continue fazendo o que nós fazemos. Por quê? Treinamento, Cláudio, é repetição. Você é um profissional na área, certo? De entrevista. Certo? Você vem fazendo isso o ano inteiro. Cláudio saiu de férias, ficou 60 dias parado. A primeira entrevista do Cláudio, o Cláudio, perguntas que eram fáceis de vir, o Cláudio falou, o que eu vou falar agora? Perdeu tempo. Claro que ao longo um profissional, um jogador de futebol. Jogador de futebol, quando sai de férias, quando ele volta, ele não tem o mesmo ritmo. Entendi. Ele vai ganhar o ritmo ao longo da competição. E quando no final da competição ele está afiado, parou, perde o ritmo. Vai ter que treinar tudo de novo. E vai ser assim a vida toda. Não ficaria monótono, olha? Não, porque o mercado muda. Quando o mercado muda, nós vamos buscar treinamentos diferentes. Ok. Certo. Depois do intervalo, o nosso assunto é concorrência. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. DW Assessoria de Comunicação. Com o surgimento de novas demandas da sociedade, outros modelos de trabalho fizeram-se necessários e as organizações tiveram que quebrar paradigmas. Atualmente, fala-se em modelo de liderança, em líderes de líderes, em equilíbrio entre os enfoques, para resultados e desenvolvimento do homem e também nas vantagens encontradas em comportamentos democráticos. O trabalhador deixou de ser executor e maquinário para se tornar um profissional que se sinta livre e desimpedido para agir profissionalmente de forma autônoma, responsável e que, obviamente, produza resultados. Assim, a visão empreendedora torna-se necessária